Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos falar sobre a importância da advocacia preventiva para as empresas. E para este tema a gente fez questão de convidar o João Aires da Mota, ele que é CEO da Aires da Mota Advogados. João, seja muito bem-vindo aqui a essa entrevista especial no canal Empreender. Obrigado, Bruno. Começo, João, pode seguir. Eu espero ajudar aí a tirar as dúvidas do empresário. Com certeza, João, serão super valiosas. João, eu começo essa entrevista aqui com você te perguntando o que é que seria essa advocacia preventiva? Então, a advocacia preventiva hoje é a tendência moderna, porque o judiciário está muito caro, lento, e a máquina judiciária está um pouco emperrada. Então, é muito mais barato para as empresas investir numa advocacia preventiva para não deixar existir o litígio, para não deixar que o processo judicial vá à frente. Então, essa é a função principal da advocacia preventiva. Na prática, João, o que é que faz um advogado preventivo, por exemplo? Então, a gente tem várias vertentes na advocacia preventiva. A principal delas hoje é o compliance, é a instituição de programas de compliance dentro das empresas. Esse programa de compliance é no sentido de adequar as empresas à legislação para evitar, como eu lhe falei, litígios, para evitar que processos caros, demorados, atravanquem o dia a dia da empresa. Então, a gente faz um programa de compliance para minimizar todo e qualquer problema. E, principalmente, no sentido de adequar as empresas à legislação, às normas éticas de adequação da empresa num cenário econômico, no cenário empresarial mesmo. Um programa de compliance, ele é garantir aí uma segurança maior no ambiente de negócios, não é isso? Isso, porque o que acontece, A gente hoje tem que pensar o seguinte: alguma empresa vai fazer negócio com uma outra empresa que não esteja dentro adequada ao sistema ético, ao sistema legal. Então as pessoas não fazem mais negócio. Para você ter uma ideia, existem empresas hoje que só fazem negócios se a empresa com quem ela pretende fazer o negócio tem um programa de compliance. Se não tiver o programa de compliance, o negócio não é feito. Então tem cláusulas anticorrupção, cláusulas que impedem que pessoas recebam, mas dar presentes para beneficiar, para facilitar a realização de negócios. Então, hoje, grandes empresas não fazem negócios com outras que não tenham um programa de compliance instituído na sua empresa. Ou seja, João, o direito preventivo ele tem íntima relação, podemos dizer assim, com o compliance, né? Íntima relação com o compliance e com a ética, Também a ética empresarial. Então, a gente, para fazer a advocacia preventiva, a gente tem que fazer uma adequação da empresa a tudo que está acontecendo, adequar a empresa à legislação. Então, por exemplo, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, isso também está muito em voga. Então, se você tem um site que tem cookie, que coleta dados pessoais dos seus usuários, daqueles que visitam o seu site, daqueles que visitam a parte que fazem compras online, se você também não tiver isso está tudo dentro do compliance, tá? Se você não tiver uma implementação também da adequação da empresa à Lei Geral de Proteção de Dados, você também dificulta a empresa a fazer negócios, a se colocar de forma efetiva no mercado. João, falando dos benefícios, das vantagens para o empreendedor, principalmente para o pequeno, para o médio empreendedor ali na hora de se contratar uma advocacia, uma assessoria preventiva. Você consegue nos destacar aqui, claro, além de evitar maiores custos,
evitar ações demoradas no judiciário brasileiro? Então, a principal delas realmente são os custos, né? Os custos de um processo hoje são muito caros. Então, e o processo é muito demorado. Quanto mais tempo um processo tramita na justiça, mais custos essa empresa vai ter. Então, quando o empresário resolve implementar um programa de compliance na sua empresa, ele está evitando, primeiro, custo. Segundo, atritos com os seus colaboradores, com os seus clientes. Então, ele vai fazer com que as relações entre a empresa e todos aqueles que orbitam em torno dela sejam mais transparentes, sejam mais claras e sejam menos, vamos dizer assim, sejam mais azeitadas, né? As relações vão ser melhores para o dia a dia da empresa. E quando a gente fala dessa advocacia preventiva, né, João, também a gente tem que ter esse olhar para o ambiente interno, né, de trabalho, né, porque ela também acaba impactando, influenciando no ambiente interno das empresas, dos empreendimentos como um todo, né? Então, eu vou lhe dar um exemplo agora. Saiu uma lei no final do ano passado, que já está em vigor, que todas as empresas que têm CIPA, elas são obrigadas a implementar um programa de compliance dentro da empresa, para evitar assédio, para evitar discriminação. Então, dentro da empresa tem que haver um programa de compliance, um canal de denúncias interno para que se detecte esses problemas, para que a relação dos colaboradores junto à empresa seja mais próspera e mais saudável. Agora, João, como é que o empreendedor, como é que ele consegue, qual é o caminho que ele deve tomar para ele identificar que ele de fato precisa de um programa de compliance? Primeiro ele vai entender o seguinte: se a empresa, qualquer empregado eventualmente que vá ser desligado da empresa, se há uma constante procura de ações trabalhistas contra a empresa. Isso é um dado. Outro, se você tem uma enxurrada de ações judiciais, até nos próprios juizados especiais, para discutir vício de produto, vício de serviço. Então, você começa a ser demandado em várias frentes, e aí você percebe que tem algum erro, tem algum problema que precisa ser corrigido. Então, a empresa o advogado, né, na verdade, aquele que está implementando o programa de compliance, vai fazer uma imersão na empresa para detectar esses problemas e tentar corrigi-los. Agora, João, como é que essa advocacia preventiva ela pode melhorar o ambiente de negócios? Não só interno ali entre os colaboradores, mas também como a imagem, até mesmo com relação à imagem da empresa. Então, o advogado que faz a implementação do compliance, antes de tudo, ele vai andar de braço dado com a empresa. Então, vai haver, como eu falei anteriormente, uma imersão da equipe de advogados que vai fazer o programa de compliance, vai haver uma imersão na empresa. O advogado vai conversar com todos os setores da empresa, juntos e separados, para detectar os problemas que estão havendo em cada setor e tentar corrigi-los. Então, o que a gente chama até de uma advocacia, quase uma advocacia artesanal, vamos dizer assim. O advogado vai entrar no dia a dia da empresa e vai entender os problemas e vai fazer um relatório, e relatório esse que vai ajudar o empresário a corrigir os defeitos. E aí, com isso, a empresa vai se facilitar, né? Vai facilitar a entrada dela no mercado mais moderno, né? No mercado competitivo que nós estamos vivendo. E sobre esses programas, João, eles estão mais presentes
no ambiente de negócios de micro, pequenos empreendedores ou mais para médios e grandes empresas? Olha, eu vou lhe dizer que esse programa pode ser implementado pode e deve ser implementado por todas as empresas, tanto a pequena quanto a grande, porque o pequeno empresário, ele visa, certamente, crescer, né? Ele visa melhorar o seu negócio. Então, o pequeno quer ser médio, o médio quer ser grande e assim sucessivamente. Então, a gente já tem que pensar grande, né? Então, se o pequeno empresário já começar a implementar um programa de compliance na sua empresa, ele vai entender, ele vai perceber nitidamente a melhora nos negócios, né? E a diminuição dos custos. Às vezes as pessoas pensam que contratar um advogado é caro, é desnecessário, sem nenhuma crítica, né? Mas o contador resolve tudo. Eu acho que é cada um no seu quadrado. O contador faz a parte da contabilidade e o advogado faz a parte da advocacia, né? Então, aquele pequeno empresário, aquele médio empresário já tem que pensar no futuro. E o futuro hoje é você fugir do judiciário, é você fugir do problema. O advogado que faz a advocacia preventiva, ele é aquela pessoa que vai minimizar os seus problemas. E aí, essa é a importância. João, pensando aí nessa advocacia preventiva, é possível implementar esse programa de compliance ainda antes da abertura da empresa? Por exemplo, o empreendedor ele já pode sentar ali com essa equipe de advogados preventivos e fazer todo esse planejamento, ou o negócio já tem que estar em funcionamento, ou é melhor de fato se preparar antes de abrir as portas desse negócio? Muito se fala, né, das negociações pré-contratuais. Então, desde o início, desde antes de abrir a empresa, o empresário obviamente já tem na cabeça a empresa que ele pretende abrir, né? Qual a filosofia da empresa, qual a política da empresa. Então, desde o início, desde dos primeiros contratos a serem assinados, desde o início da empresa, do embrião da empresa, a presença do advogado é importante. Então, nós recebemos aqui no escritório muitas pessoas que, por não terem constituído um advogado na fase pré-contratual, nas primeiras negociações, depois o negócio já começa errado e para corrigir é caro e é muito trabalhoso. Perfeito. João, a gente só vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente segue falando aí da importância da advocacia preventiva e desses empresários, de fato, terem aí um programa de compliance. É rapidinho. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. E a gente segue aqui com mais uma entrevista especial no canal Empreender, hoje falando sobre a importância da advocacia preventiva no ambiente de negócios. E a gente segue aqui conversando com o João Aires da Mota, ele que é CEO da Aires da Mota Advogados. João, você estava falando no bloco anterior dos custos, né? E aí eu te pergunto, essa advocacia preventiva, ela está relacionada, tem a ver com a questão do número de colaboradores, de funcionários dentro de uma empresa, ou não? Isso aí é irrelevante, digamos assim. A questão do compliance, ela começa com o próprio dono da empresa, né? Qual a filosofia que o dono da empresa pretende implementar para o seu negócio? Então, desde o início, pode ser só ele. Se ele tiver dentro dos programas, dentro das normas éticas e legais para o melhor funcionamento da sua empresa, pode ser só uma pessoa. E aí ele vai, certamente, alçar voos bem altos. Não precisa ter mais, não precisa ser uma grande empresa com milhares de empregados ou com centenas de empregados. Pode ser um só. Se um só tiver imbuído com esse espírito, é certeza de sucesso.
Ou seja, de fato, né, João, o empreendedor ele precisa estar atento, né, a todas as questões jurídicas envolvidas, né, na rotina empresarial, não é isso? Porque, por exemplo, se você faz um negócio que tem a ver com a internet, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados está aí. E, como eu venho falando, né, a gente tem que ter atenção à legislação, porque a autoridade de proteção de dados já começou a aplicar multas. Então, uma empresa do Espírito Santo já foi multada pelo vazamento de dados dos seus usuários. Então, desde o início, a gente tem que ter essa visão da adequação à legislação, da adequação aos padrões éticos. Outro exemplo, né, a questão tributária. A legislação tributária brasileira muda o tempo todo, são milhões de instruções normativas, o tempo todo a Receita está publicando instruções, mudando algumas regras, e isso tudo impacta no dia a dia da empresa. Se você tiver uma equipe de profissionais atenta e disposta a lhe ajudar, como eu falei, sucesso é garantido. No início da nossa conversa, você falou dessas mudanças que recentemente que tiveram, né, com relação à CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção. Eu queria que você nos destacasse aqui quais são os cuidados, o que é que o empreendedor, o empresário, ele deve se atentar com relação a essas novas regras da CIPA. Então, quando saiu a lei, houve uma exigência de que toda empresa que tem CIPA faça um canal de denúncias e tenha um programa de compliance. Então, às vezes o empresário, quer dizer, 99% das vezes, o empresário não sabe tudo o que está acontecendo dentro da sua empresa. Né? Ele está fazendo as funções dele, ele está atento aos afazeres dele, mas ele não sabe o que está acontecendo junto com os colaboradores, não sabe o que está acontecendo no dia a dia da empresa. Então, quando há a exigência da abertura de um canal de denúncia, é exatamente para que o empresário saiba o que está acontecendo, tenha uma pessoa que vai receber essas denúncias e que vai tomar as providências necessárias para impedir a perpetuação daquela falta. Então, por exemplo, numa empresa que tem assédio sexual, assédio moral, qualquer tipo de discriminação, esse canal de denúncias que garante o anonimato daquele que fez a denúncia vai levar isso ao conhecimento da diretoria da empresa para que a empresa tome providências. E amanhã, se a empresa for fiscalizada, ela vai provar documentalmente que existe o canal de denúncias, que esse canal de denúncia é todo documentado e todas as providências que foram tomadas a partir do recebimento daquela denúncia. Então, isso evita multas, isso evita profundidade nas investigações, você mostrando que você tem um programa correto, um programa que funciona. A intenção do legislador não é de punir, mas é que faça cumprir aquilo que está na lei. Então, qualquer tipo de denúncia, se a empresa fiscalizou e se a empresa resolveu o problema, certamente o seu dano vai ser muito minimizado. Fala em qualquer tipo de denúncia, né, João? Isso no ambiente de negócios de grandes empresas, de grandes corporações, acaba que o próprio dono do negócio, o empresário ali, o CEO, o fundador da empresa, ele não fica nem sabendo, né, do que está se passando ali no ambiente de negócios dele, né? Exatamente. Por isso, sim, a criação desse canal de denúncias. E é óbvio, numa empresa muito grande, vão ter os setores, isso vai ser setorizado, e o canal de denúncias vai receber a denúncia, vai enviar para o canal competente para a resolução do problema, e isso tudo é auditado, tá? Então, depois vai a equipe do programa de compliance, vai auditar isso tudo, vai documentar tudo para, eventualmente, se houver uma fiscalização ou se houver até uma ação judicial, vai se provar documentalmente todos os passos que foram tomados para coibir aquele assédio, para coibir aquela discriminação
e mostrar que a empresa tomou providências efetivas para resolver o problema. Ou seja, João, esse programa de compliance, essa preocupação, né, da advocacia, de o empreendedor, de fato, pensar em uma advocacia preventiva dentro do ambiente de negócios dele, é tão importante quanto um bom planejamento financeiro, uma boa gestão, aquele cuidado que o empreendedor deve tomar, né? Como a gente sempre fala, né? O empresário ele deve ter na hora de abrir o próprio negócio, né? Importantíssimo. Vou te dar um caso concreto aqui. Nós implementamos um programa de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós aplicamos o programa de LGPD em uma empresa que é uma imobiliária. E aí, durante a implementação, a gente chegou a escutar pela própria diretoria, isso não sei por que a gente está gastando dinheiro com isso, não sei por que a gente está fazendo isso é bobagem e tal. E aí, durante a implementação da LGPD, eles tinham um anúncio de um determinado imóvel que ia ser vendido e esse imóvel foi vendido. Só que como eles trabalham com sites parceiros, né, para fazer a divulgação da venda desses imóveis, um desses sites não tinha tirado o imóvel dos seus anúncios. E aí, o antigo proprietário começou a ser bombardeado com spam, oferecendo, outros corretores oferecendo prestação de serviço para a venda daquele imóvel, e ele imediatamente mandou uma notificação para a empresa que nós estávamos implementando a LGPD, dizendo que o seu anúncio não fosse tirado do ar, ele entraria com uma ação judicial para se ver indenizado. Infelizmente, nós já tínhamos auditado a empresa, como a gente estava no meio do processo de implementação, nós já tínhamos começado a fazer as auditorias e nós comprovamos por A mais B a essa pessoa que a nossa parte foi feita e que, então, a responsabilidade era do canal do parceiro, do então parceiro. Nós já tínhamos notificado o parceiro para tirar o nome, nós já tínhamos feito toda a parte, estava tudo documentado, e aí esse problema foi minimizado, nós matamos o mal pela raiz. João, para quem está nos assistindo, para quem está em casa, para quem pensa em empreender, queria que você fizesse aqui, deixasse uma mensagem, né, de alerta, de fato, falasse aqui para os nossos empreendedores, futuros empreendedores, telespectadores do canal Empreender, a importância deles, de fato, terem esse programa de compliance, terem essa preocupação com a advocacia preventiva, independentemente da área de atuação, do nicho de mercado, do modelo de negócios de cada um deles. Por favor. Eu vou começar essa minha fala com uma piada que eu sempre conto aqui no escritório. Ninguém gosta de ir ao médico, ao dentista e ao advogado, mas eles são necessários. O empresário precisa parar de ter medo do advogado. O advogado é um parceiro na hora da realização dos negócios. Ele é aquela pessoa que vai ajudar o empresário a não gastar demais. Hoje, a tendência moderna do direito se chama análise econômica do direito. Então, o que nós temos feito? A gente apresenta um plano de negócios para que o empresário gaste menos. Então, o advogado, ele não é um custo, ele é um investimento. Porque o dinheiro que vai ser gasto com esse advogado certamente vai ser muito menor do que se a empresa não tiver adequada à legislação, às normas éticas e às relações de mercado. Então, esse é o recado. Ou seja, vale aquela velha frase, né? Prevenir é melhor do que remediar, né, João? A advocacia preventiva, de fato, reduz riscos e, com isso, a gente sabe que o empresário pode aí focar, né, nas suas energias no desenvolvimento, né, no aprimoramento, no crescimento da empresa dele, né? Exatamente, na captação de clientes. Eu até estava conversando com um advogado, amigo meu de São Paulo, ele falou assim, João, advogado tem aos montes, o que não tem é cliente. Então a gente tem que focar, né? O empresário tem que focar nos clientes. E aí deixar a parte burocrática e chata na mão do advogado, que é ele que vai ajudar ao empresário a pensar o seu negócio
a pensar como captar mais clientes e como crescer o seu empreendimento. É isso aí. João Aires da Mota, CEO da Aires da Mota Advogados, eu quero aqui agradecer sua participação conosco nessa entrevista especial aqui no Canal Empreender. Eu agradeço muito a oportunidade, Bruno, bom dia. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no Canal Empreender.